Bom, então, já semana passada nós falamos sobre os sofistas e hoje falaremos sobre os interlocutores de Sócrates, quem eram as principais pessoas que Sócrates conversava, dialogava. É importante a gente destacar isso para a gente entender o livro da Apologia de Sócrates, a estrutura do livro Apologia de Sócrates, o discurso de defesa que Sócrates fez diante dos seus acusadores, os acusadores antigos e novos, o debate entre Sócrates e Meleto, a acusação de negar os deuses que Sócrates sofreu, né, foi uma acusação apontada por Meleto, e a condenação e morte de Sócrates, para a gente finalizar essa parte sobre Sócrates. Aí semana que vem a gente já entra na filosofia de Platão. Vamos lá, pessoal. Eu separei, inclusive, alguns fragmentos, já já nós vamos ler esses fragmentos, fragmentos da obra Apologia de Sócrates. Bom, quem eram os interlocutores de Sócrates? Os interlocutores eram aquelas pessoas que Sócrates dialogava, eram muitos. Como comentei com vocês na semana passada, boa parte dos livros de Platão leva o nome dos interlocutores de Sócrates. Então, quem eram essas pessoas? Vou destacar aqui só 4, mas tem outros, né? Eutífron, que era um sacerdote bastante conhecido, era uma pessoa que a cidade de Atenas respeitava, acreditava que era a pessoa mais habilitada para falar sobre religião. Então, esse diálogo com Sócrates, entre Sócrates e Eutífron, Platão vai registrar, e aí tem um livro chamado Eutífron, que é o nome desse sacerdote, né? Laques, que eu comentei semana passada com vocês, que é um general. O título do livro de Platão ficou Laques, ou da Coragem. O tema do debate ou do diálogo entre Sócrates e Laques é sobre a coragem. Então, era uma pessoa também que a cidade de Atenas tinha, assim, alta, respeitava muito. Todos acreditavam que Laques era a pessoa mais adequada para falar sobre o tema coragem. E aí, quando Sócrates começa a conversar com Laques, Sócrates percebe que Laques não sabe o que é coragem. Ele usa exemplos do que ele acha do que seja a coragem, mas não explica o que é a coragem. Essa outra figura aqui, Ion, é um tipo de poeta rapsodo, alguém que os gregos atenienses tinham também um respeito, né? Era um tipo de especialista em poesias. Então, Sócrates também conversa com Ion e esse diálogo é registrado por Platão e vira, então, esse livro, que leva o nome desse poeta, né, rapsodo, chamado Ion. O outro que eu já comentei foi Hípias, que era um sofista. Hípias vai dialogar com Sócrates sobre o conceito de beleza, e esse diálogo é registrado por Platão e vira, então, esse livro aí chamado Hípias. Bom, aqui eu citei apenas alguns, mas tem outras figuras. Sócrates conversa também com Protágoras, que era um sofista, conversa com Gorgias, enfim. E esses diálogos foram registrados por Platão. Então, aqui são algumas figuras, alguns interlocutores. Notem que são pessoas que a cidade respeita, que a cidade reconhece como autoridades. Você vê que Sócrates não perde tempo com outras pessoas. Sócrates vai conversar com aquelas pessoas que a cidade julgava autoridades, né? Muito embora Sócrates nunca tenha feito distinção de pessoas, conversava com todo mundo, mas essas conversas com essas figuras aqui merece destaque, porque a gente está falando aqui da, entre aspas, né, a elite de Atenas. Bom, ou aquelas pessoas que a cidade respeita, tem algo. Bom, livro Apologia de Sócrates. Esse livro, chamado Apologia de Sócrates, que foi escrito por Platão, vai narrar a defesa que Sócrates faz diante dos seus acusadores. Então, só para a gente relembrar, a palavra apologia é uma palavra grega que quer dizer discurso de defesa. Então, pode ser discurso de defesa de qualquer coisa, né? Digamos que você é adepto do movimento feminista, então você vai fazer um discurso de defesa a respeito do movimento feminista, no caso, uma apologia ao movimento feminista. Digamos que você é da esquerda ou da direita, então você vai fazer um discurso de apologia, uma apologia à direita ou à esquerda, ou que você, digamos, você é cristão, ou islâmico, ou do candomblé, então você vai fazer ali uma apologia ao cristianismo, ao candomblé ou ao islamismo. Então, apologia quer dizer discurso de defesa. No caso aqui é o discurso de defesa de Sócrates, é Sócrates fazendo uma autodefesa diante dos seus acusadores. Essa imagem aqui é uma imagem ilustrativa, não sei se dá para enxergar daí, aqui está Sócrates,
o pessoal acompanhando o julgamento de Sócrates, e Sócrates aqui fazendo seu discurso de defesa. Bom, então, vamos entender do que se trata esse texto, Apologia de Sócrates, né? Esse livro, Apologia de Sócrates, não é um livro de conteúdo jornalístico, né? Não é um texto jornalístico, não é um texto do tipo Os Sertões, de Euclides da Cunha, onde Euclides da Cunha fez a cobertura da Guerra de Canudos na Bahia, né? Quando o governo republicano rechaça o movimento de Antônio Conselheiro, e ali ele faz a cobertura daquela guerra. Bom, no caso aqui, não é nesse sentido, não é um texto jornalístico. Platão, na verdade, está mais preocupado em apresentar a filosofia de Sócrates do que a própria história de Sócrates, é o próprio Sócrates histórico. Também não é um texto de história, né? Platão não é um historiador profissional, ele não está preocupado em registrar a biografia de Sócrates, muito embora esse texto, Apologia, tem vários detalhes sobre a vida de Sócrates, mas não é um livro de biografia, não é um livro de história, não é um livro jornalístico também, né? Não é uma cobertura jornalística a respeito de uma figura histórica. Então, é um texto que vai mostrar o modo de refutação de Sócrates, é isso. O discurso de defesa de Sócrates, a filosofia de Sócrates, a forma como Sócrates usava as palavras para, enfim, para se defender. No caso, Platão está mais preocupado com a filosofia em si aqui. Bom, é um texto que pode ser lido como uma base teórica, como um exercício de refutação, que Platão vai apresentar nos livros de juventude. Vocês devem lembrar que eu comentei que as obras de Platão estão divididas em 3 momentos: livros de juventude, livros de maturidade e livros de velhice, né? Os livros de juventude são aqueles que Platão escreveu, onde você não vê muita opinião de Platão, você não percebe muitas ideias de Platão, porque ele está dependente muito de Sócrates, né? Depende muito das ideias de Sócrates. Ele apresenta mais as ideias de Sócrates e não fala nada sobre si, né? Então, o livro Apologia de Sócrates é um exemplo de livro de juventude, onde Platão mostra mais a figura de Sócrates, as ideias de Sócrates. Bom, sobre a relação cronológica com outros diálogos, acredita-se que esse livro ele está aí entre os primeiros livros que Platão escreveu sobre Sócrates, e é um livro que vai tratar sobre a condenação, né, desse filósofo ateniense. Bom, quais eram as acusações que Sócrates sofreu? Foi corrupção dos jovens, negação dos deuses de Atenas, e também, ao mesmo tempo, introdução de novos deuses em Atenas, né? No caso, introdução de novas crenças em Atenas. Então, essas são as acusações. São acusações graves. Sócrates foi convocado por essa razão, ele tinha que se retratar, então, é uma acusação bastante grave. Negar os deuses de Atenas era uma acusação bastante grave. Bom, quem eram esses acusadores? No momento que Sócrates começa o seu discurso de defesa, ele fala sobre 2 tipos de acusadores. Ele fala sobre os acusadores antigos, muitos dos quais não estavam nem mais vivos, né? Então, Sócrates vai lembrar que desde muito tempo ele foi vítima de calúnias, de difamação, e que havia pessoas que não gostavam dele. E aí ele fala sobre questões de inveja, enfim, perseguição. E, além desse grupo, chamados antigos, Sócrates também se refere aos novos acusadores, que, no caso, Sócrates está ali por causa dos novos, né? Os novos fizeram essa denúncia. E quem são essas figuras? São basicamente três pessoas, né? No caso, Mileto, que é um representante dos poetas, da classe dos poetas, ali de Atenas. Tem Ânito, que também é uma figura bastante importante. Desses 3 aqui é o mais importante, é o representante dos comerciantes. E Lico, que é o representante dos oradores e políticos ali de Atenas, né? Então, são 3 acusadores novos. E... Professor. Oi. Com licença, dentre esses acusadores velhos aí, eu não entendi direito. Como assim, muitos nem mais vivos? Alguns nem mais vivos? Porque Sócrates, na verdade, ele fala sobre esses acusadores velhos, e ele diz o seguinte, que muitos desses acusadores não estão mais vivos, né?
muitos dos quais não estavam nem mais vivos, ou seja, já tinham morrido. Ele fala que muito antes desses três aqui, Mileto, Ânito, Lincoln, já havia outros acusadores, pessoas que já vinham difamando Sócrates há muito tempo, e muitos dos quais nem eram mais vivos, já tinham morrido já. Então ele começa o discurso de defesa dele lembrando dessas acusações de pessoas que no passado fizeram uma série de acusações contra ele, e aí ele faz uma denúncia, ele diz, olha, esses jovens que estão agora me denunciando, na verdade foram manipulados por esses antigos acusadores que já vinham difamando a minha pessoa, que já vinham falando coisas a meu respeito, mentiras, né, ele fala de mentiras, já vinham falando mentiras ao meu respeito, e muitos desses dos antigos nem vivos mais são, ou seja, esse problema com a minha pessoa não é novidade, vocês não são os únicos que fizeram isso, pessoas lá no passado já tentaram fazer essa denúncia contra a minha pessoa. Então, é uma referência a essas figuras, muitos dos quais não estão mais vivos, né? Sócrates chamava de os antigos acusadores. Não sei se deu para... Não, entendi, obrigado. Entender. Vamos lá, aí, esses acusadores novos, Mileto, o representante dos poetas, Ânito, o representante dos comerciantes, e Lincoln, que é o representante dos oradores. Desses três aqui, Sócrates só conhecia Ânito. Sócrates nunca tinha ouvido falar de Mileto e muito menos de Lincoln, né? Ao que parece, eram pessoas que não tinham, pelo menos Sócrates não conhecia, não tinha assim tanta importância em Atenas. Agora, Ânito era representante dos comerciantes. E no momento do discurso, Sócrates dá a entender que esses dois aqui, Mileto e Lincoln, foram influenciados por Ânito. Ânito, que é o mentor intelectual que usa Mileto. Quem faz a acusação, que registra a acusação, é Mileto. E é tanto que, como Mileto é o acusador oficial, só que manipulado por Ânito, Mileto é que vai fazer a acusação, né? No caso, vai fazer o discurso acusando Sócrates. Então, o debate entre Mileto e Sócrates, né? Mas Ânito e Lincoln estão presentes, acompanhando toda a história, né? Todo o debate ali. Bom, a idade de Sócrates, naquela época do julgamento, ele tinha 70 anos, então já era um senhor. Sócrates morre com essa idade, inclusive, 70 anos, porque no final da história ele acaba condenado, né, a morte. Bom, discurso de defesa. Eu separei aqui esse fragmento, eu vou ler aqui, não sei se vocês conseguem enxergar daí, de todo modo eu vou compartilhar no grupo também, né, no nosso grupo. É um fragmento que foi extraído do livro Apologia de Sócrates. Então vamos lá, aqui é Sócrates fazendo aí um comentário, abre aspas. É justo, pois, cidadão atenienses, que, em primeiro lugar, eu me defenda das primeiras e falsas acusações que me foram apresentadas e dos primeiros acusadores, depois me defenderei das últimas e dos últimos. Ou seja, me defenderei das últimas acusações e dos últimos acusadores. Bom, aí Sócrates continua. Porque muitos dos meus acusadores têm vindo até vós já há bastante tempo, talvez anos, e sem jamais dizerem a verdade. E esses eu temo mais do que Ânito e seus companheiros, embora também sejam temíveis os últimos. Então, Sócrates está fazendo aqui uma referência aos antigos acusadores, que Sócrates fala, eu temo mais esses antigos acusadores, porque não falavam a verdade, ou seja, falavam mentira ao meu respeito. Então, a gente percebe aqui que, diferente dos sofistas, Sócrates tem claro que existe uma diferença entre verdade e falsidade. Para os sofistas, não, é só para a gente relembrar que os sofistas. Isso é importante a gente destacar, porque uma das acusações que Sócrates sofreu também, dos antigos acusadores, foi de que Sócrates era um sofista. Bom, vamos continuar aqui. Mais temíveis, porém, são os primeiros, no caso aqui, os primeiros são os antigos acusadores, né? Ó cidadãos, os quais, tomando a maior parte de vós, desde crianças, vos persuadiam e me acusavam falsamente, dizendo-vos que há um tal Sócrates, homem douto, especulador das coisas celestes e investigador das subterrâneas, e que torna mais forte a razão, mais fraca. Bom, Sócrates aqui fala sobre uma acusação que ele sofreu da parte desses antigos acusadores. Qual era essa acusação? De que Sócrates estava mais preocupado em explicar questões cosmológicas, ou seja, questões celestes. Quando ele fala aqui de questões celestes, ele está se referindo às questões cosmológicas. Explicar o universo,
enfim, e ao mesmo tempo também questões da natureza. Observe que ele fala aqui sobre especulador das coisas celestes e investigador das subterrâneas. Especulador das coisas celestes, no caso, é como se Sócrates estivesse mais preocupado em querer explicar o universo, as questões do universo, portanto, questões cosmológicas, e investigador de questões subterrâneas é como se Sócrates estivesse ocupado mais com questões da natureza, né? Enfim, investigando a natureza. A acusação era a seguinte: no lugar de Sócrates se preocupar com questões mais urgentes, essa era a acusação. Sócrates estava perdendo tempo com essas questões que não eram tão importantes assim para aquele momento que Atenas vivia, né? Mas Sócrates deixa claro que essa acusação é falsa. Ele fala que não, isso aí é mentira. Sócrates nunca se ocupou com essas questões. Sócrates sempre se preocupou com as questões de Atenas mesmo, as questões mais urgentes, questões relacionadas à política, enfim. Bom, esses cidadãos atenienses que divulgaram tais coisas são os acusadores que eu temo, pois aqueles que os escutam julgam que os investigadores de tais coisas não acreditam nem mesmo nos deuses. Então, observe que Sócrates estava fazendo aqui uma observação grave, né? Bom, ao que parece aqui é que as pessoas de Atenas, a gente está falando aqui de Atenas do século V a.C., né? Ao que parece é que essas pessoas pensavam o seguinte: todo filósofo, todo pensador que se ocupa com questões celestes, que tentam buscar respostas, por exemplo, para a origem do mundo, né, na própria natureza ou investigando o cosmos, é como se de tabela já negasse os deuses, né? A ideia que passa é essa. Aí Sócrates fala, não, essa acusação que me fizeram, né, eu temo mais esses antigos acusadores, porque essa acusação é grave, porque a ideia que passa é que eu nego os deuses de Atenas, né? Quer dizer, no lugar de buscar resposta na tradição oral, na tradição dos mitos, o filósofo está buscando resposta para a origem do mundo na própria natureza. Foi aquilo que os pré-socráticos fizeram, né? Então, a imagem que passa é que, com isso, a gente está negando a tradição, negando todas aquelas as narrativas míticas, né, que explicavam a origem do mundo, essas coisas. Só abrindo aqui um parênteses, pessoal. Quando os pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates, a maioria, né, inauguraram esse tipo de filosofia, não houve um rompimento com o mito, não, assim, de forma gradual, de forma abrupta. Esse rompimento se deu aos poucos, levou até séculos, né? Não foi assim da noite para o dia. Então, até a época de Sócrates, os gregos ainda recorriam aos mitos. Inclusive, os mitos eram usados como método pedagógico para ensinar os jovens, as crianças. Bom, então, continuando. E, além disso, vos falavam naquela idade em que mais facilmente podíeis dar crédito. Aí Sócrates fala, vocês eram crianças, então muitos de vocês ouviram essas histórias ao meu respeito, e muitos deram crédito pela pouca idade, né? Vocês acreditavam nesses meus antigos acusadores. Bom, então o que é que a gente pode extrair aqui desse fragmento? Bom, Sócrates fala dos antigos acusadores. Para Sócrates, esses antigos acusadores são os mais hábeis. Conforme Sócrates, foi justamente este grupo quem começou o processo de difamação. Então, Sócrates faz uma referência a essa galera, nessa turma. Sócrates fala de um grupo de acusadores mais hábeis, no caso, é os mais antigos. Sócrates era reconhecido como douto. No caso, douto é uma pessoa que é articulado, que é uma pessoa que tem um certo conhecimento, porém também era um tipo de especulador. Sócrates então é apresentado dessa forma pelos antigos acusadores, né? Sócrates destaca que essas acusações são falsas, eram falsas a respeito dele, essa ideia de que ele estava preocupado com questões cosmológicas e questões da natureza e ao mesmo tempo negando os deuses, né? E Sócrates também destaca que eram muitos esses acusadores e já acusavam Sócrates de bastante tempo, né? E, portanto, tudo aquilo que Sócrates estava passando naquele momento não era nenhuma novidade. Meu Deus, já deu tempo, né, pessoal? 8h47 já. Pessoal, nós paramos no primeiro fragmento.
Então, vamos parar por aqui. A gente continua, então, semana que vem. O tempo voa, viu? 20 minutos já, meu Deus. Olha, ainda tinha outro fragmento aqui de Sócrates. Então, pessoal, fica assim. Semana que vem a gente continua. Tem outra parte do discurso de Sócrates e a gente dá continuidade. É melhor a gente fazer assim do que ficar atropelando, senão vai ficar uma coisa muito só falar por cima. Bom a gente também mergulhar no próprio texto. Eu vou compartilhar no grupo depois o livro. Eu tenho um livro aqui em PDF, aí quem quiser ler, eu sei que vocês estão corridos para caramba, né? Tem muita atividade para fazer, mas eu vou compartilhar para quem